Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Vou então explicar ou partilhar com vocês as minhas propostas para os próximos 2 dias. Será tudo basicamente basquetebol, com as pequenas exceções assinaladas de 4 jogos que serão futebol. Hoje temos um jogo, o único jogo que proponho para hoje é de futebol, é da Taça da Liga Portuguesa, que é o Sporting Braga. O tempo tem estado bastante chuvoso, acredito que o terreno esteja um bocadinho pesado e que o Sporting vai levar a melhor, e vou fazer uma aposta diferente em que vou colocar que o Sporting não perde, portanto é 1x, e ao mesmo tempo haver under 4 golos e meio. Isto com uma cota de 1.45. O que eu estou a dizer é que o Sporting no tempo regulamentar não vai perder, e não vão ser marcados mais, e ao mesmo tempo não vão ser marcados mais do que 4 golos. O Sporting tem estado numa veia goleadora muito importante, muito expressiva, tem ganho jogos marcando bastante golos, mas o Braga é um adversário de respeito, e acredito que o Braga trará bastante dificuldades ao Sporting, e que seja um jogo bastante mais equilibrado do que aquilo que as odds ou que as cotas das casas das apostas estão a transparecer. Volto a dizer, não estou a indicar odds de nenhuma casa em específica, estou a indicar odds médias que o mercado oferece no momento em que fiz a análise. É muito provável que algumas destas odds, à data em que vocês vão ver este vídeo, apresentem oscilações tanto para cima como para baixo. Para amanhã, então, vamos começar com o primeiro jogo de basquete, competições europeias, o Besiktas contra o Brescia, o Brescia contra o Bursaspor. O Brescia é uma equipa italiana que vai jogar contra uma equipa turca. Eu irei considerar o Brescia como um palpite bom, tendo em conta também a sua cota, que é superior a 2. Portanto, e o Brescia precisa de vencer o jogo para não ficar fora da fase seguinte. Os 2 jogos a seguir são 2 jogos de futebol, em que eu vou, relativamente ao Cadinho de Viseu, Boa Vista é para a Taça da Liga, da mesma competição onde há bocadinho falei do Sporting Braga, e eu acho que o Viseu em casa não vai perder, portanto vai conseguir pelo menos, ou seja, vai vencer ou empatar, até porque precisa desse resultado para seguir para a fase seguinte, que será um feito extraordinário para a terra de Viriato, e eu acho que com uma cota de 1.55, que é algo que deve ser considerável. O jogo seguinte é para a Taça de Espanha, a Taça do Rei, e eu aqui vou-me defender e vou num draw no bet. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que a 1.70 para o Mirandês. Estou a dizer é que se o jogo terminar empatado, não se ganha nem se perde a aposta. Esta aposta só é perdida se o Intercity vencer o Mirandês. Se o Mirandês vencer, a aposta é ganha. O Mirandês está num escalão acima do Intercity. Acredito que ambas as equipas vão rodar jogadores, vão alinhar com jogadores que têm neste momento menos minutos, daí a minha defesa através do Ronaldo. Para o dia 21 temos 2 jogos do campeonato das Filipinas, portanto, em que vou considerar os favoritos. Neste caso, o Magnolia para vencer no tempo regulamentar ou overtime a 1.70, e o Bay Arena Dragons
para vencer o São Miguel com uma cota de 1,45. Este jogo também é bom para colocar numa múltipla, que por acaso não coloquei, mas poderá ser interessante. O São Miguel, o Bay Arena está a ganhar em vitória 2-1, se vencer vai chegar à final, a mesma coisa que o Magnolia Hot Shots. O jogo a seguir é da Coreia do Sul e eu vou no underdog, no Seoul Knights, porque acho que uma cota de 2,40, mesmo jogando fora, mesmo o Koga estando a praticar boas exibições e a conseguir até alguns resultados inesperados, eu acho que o Seoul Knights com esta cota é de arriscar. O jogo a seguir, competições europeias, Tofas, uma equipa turca contra o Múrcia de Espanha. O Múrcia é uma equipa de altos e baixos, tanto faz jogos muito bons como jogos muito maus, e eu neste caso vou arriscar no Múrcia com um handicap de 8,5. A 1,50. Levice Upwell Life. Aqui vou pelo favoritismo da equipa de Israel. Também é uma cota de 1,50. O jogo seguinte coloca frente a frente também uma equipa turca, o Beni Erzulia, contra uma equipa grega, o Peristeri. O Peristeri já está apurado, já tem a sua vida resolvida relativamente à fase seguinte, que passou a fase seguinte da prova. O Beni, nem por isso, e eu aqui acredito, vou mais no fator casa e vou mais em que a necessidade de vitória está mais do lado israelita, e assim sendo, com uma cota de 1,80. O jogo seguinte coloca frente a frente o London Lions de Inglaterra contra o Paris de França. Aqui vou na equipa de Paris, que tem um projeto de se tornar uma das grandes equipas de França, para poder ombrear com o Mónaco e o Asvel, nomeadamente, e eu aqui entendo que uma cota de 1,70 para Paris é bastante boa no terreno de uma equipa relativamente sem grandes aspirações e expressão. O jogo seguinte coloca frente a frente também para as competições europeias o Oradea com o Anuil. O Oradea é uma equipa da Roménia recheada de jogadores estrangeiros contra o Anuil, que é uma equipa polaca. Eu aqui vou arriscar a equipa romena e vou colocar half-time e full-time. Ou seja, eu com isto estou a dizer que o Oradea tem que chegar ao intervalo à frente e também terminar à frente. Portanto, tem que vencer ao intervalo e tem que vencer no fim. Isto tem uma cota de 2,05. No jogo seguinte temos uma equipa holandesa, o Den Bosch, contra uma equipa turca, o Gaziantepspor. Irei arriscar na equipa turca, que também é uma equipa de altos e baixos, tanto é capaz de fazer jogos fabulosos e ganhar a equipas muito superiores, como no campeonato turco perder com equipas manifestamente inferiores. Mas eu aqui vou acreditar num bom dia, e tendo em conta uma cota de 1,94, eu acho que é algo que não se pode desperdiçar. Por fim, temos um jogo de futebol, o Porto Gil Vicente, em que eu vou indicar que o Porto marca em ambas as partes, pelo menos um gol. Marca half-time and second time. Isto tudo a uma odd de 1,70. Eu estou com isto a dizer que o Porto, nos primeiros 45 minutos, tem que marcar um gol e nos segundos 45 minutos tem que marcar no mínimo um segundo gol. Portanto, no mínimo o Porto tem que marcar 2 golos. Temos as múltiplas. A múltipla 1, temos os Cavs NBA a jogar em casa contra os Utah Jazz a 1,40.
Benfica Limoges, eu vou considerar o Limoges com uma cota, com um handicap de 7 mais 7 pontos e meio, portanto, com uma odd de 1.45. O Nasted Svendor é um jogo da Dinamarca, de basquete, e eu aqui também vou num handicap Svendor de 13,5 a uma cota de 1.76, que eu acho fabulosa. São Paulo, Flamengo, vou arriscar o over 150 pontos, que eu acho que é algo relativamente fácil de se conseguir, a 1.40. Isto tudo dá uma cota de 5. Na múltiplo 2, vou na mesma, quer resultar, mas aqui vou off-time, ou seja, ao intervalo, com uma cota de 1.50. A Uppsala Nadjo é um jogo de basquete da equipe do campeonato sueco e eu vou arriscar nos favoritos, que é o Nadjo, uma equipa que tem muitos americanos e que apresenta uma odd de 1.45. Corinthians Minas, vou no Timão, e vou no Timão porque é uma odd de 1.60, porque o Minas vem numa série de jogos para as competições sul-americanas e acredito que haja aqui algum cansaço e provavelmente alguma rotação de alguns jogadores do Minas. Portanto, acho que o Corinthians poderá levar a vencida, peso, embora eu considero as equipas bastante equivalentes. Isto tudo somado dá uma odd de 3.48. Por fim, coloquei o múltiplo número 3, em que vou basicamente nos favoritos, tipo o Obras Sanitárias, é uma equipa da Argentina, portanto, que joga hoje, por volta das 11 da noite, portanto, e que tem uma cota de 1,45. Joga contra o Mercedes. O Sonic Boom, já falamos, é uma equipa, desculpem, não falamos nada, é uma equipa da Coreia do Sul, e que eu acredito que irá jogar amanhã e que irá cumprir um handicap de mais 8,5 a uma odd, desculpem, de mais 9,5, de mais 9,5, mais 9,5, mais 9,5, com uma cota pequena de 1.35. Por fim, vou no Chemix, que é uma equipa alemã que tem feito resultados espetaculares, uma equipa que vive a base muito de dois lituanos, um deles é o Velika, portanto um jogador muito completo, que pauta muito bem o jogo e que vai jogar contra o Porto, o Porto de Portugal. E eu acredito que no intervalo a equipa alemã já estará a vencer, a cota também é muito pequenina, é 1.30, que dará um total de 2. Desculpem, tem uma cota de 1.35 e que dará uma cota de 2.62. Eu peço desculpa, muitas vezes engano nas cotas porque são muitos jogos e eu não consigo decifrar todos. Não consigo decorar todos. Benfica Limoges, isto para mim é, espero que não aconteça como aconteceu com o Besiktas. O Limoges, hoje cheguei a ver o Limoges com uma cota de 2,75. Portanto, é um jogo de risco, um jogo difícil, mas eu acho que a odd é muito tentadora. O Limoges teve recentemente o seu jogo do Campeonato Francês adiado por uma questão de que tinham vários jogadores doentes. Aqui a minha única ressalva é se realmente os jogadores se recuperaram e estão em condições e se estão a 100% do jogo, de poderem fazer o jogo. Até porque o Benfica vem de uma vitória
por 10 pontos, 9, 10 pontos contra o Lusitânia, um adversário muito acessível. Tudo bem que não jogaram sem dois jogadores principais, um deles é o Ivan Almeida, mas eu aqui não vou deixar isto em aberto, portanto não vou considerar isto ainda como uma certeza, vou só chamar a atenção que eu acho que é um jogo que poderá ser analisado, e eu acho que é um jogo que poderá ser acompanhado em live, depois de ver os line-ups, depois de vermos ou seja, ver as constituições das equipas e ver se realmente os jogadores do Limoges estão recuperados. Porquê? Porque o Benfica já está apurado, o Benfica já é o primeiro do grupo. Este jogo para o Benfica é um jogo que nada vai acrescentar, a não ser, obviamente, o prestígio de vencer uma equipa francesa e contradição como o Limoges. Portanto, volto a referir, não vou considerar para já este jogo como algo que irei considerar como efetivo na minha escolha, mas chama a atenção que a odd é extremamente boa e que é algo que poderá e que deverá ser pensado muito perto da hora do jogo. Posto isto, agradeço a vossa atenção e vamos ver como é que corre estas minhas indicações e boa sorte para todos.